Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é domingo, dia do Senhor, estamos no 29º domingo do tempo comum. Hoje é dia 22 de outubro de 2023, o evangelho que a igreja nos propõe está em Mateus. Mateus capítulo 22, versículos de 15 a 21. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso, Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reuniram-se então os fariseus para deliberar entre si sobre a maneira de surpreender Jesus nas suas próprias palavras. Enviaram seus discípulos com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, em toda a verdade, sem te preocupares com ninguém, porque não olhas para a aparência dos homens. Dize-nos, pois, o que te parece? É permitido ou não pagar o imposto a César? Jesus, percebendo a sua malícia, respondeu: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda com que se paga o imposto. Apresentaram-lhe um denário. Perguntou Jesus: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Disse-lhes então Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Essa resposta encheu-os de admiração, e deixando-o, retiraram-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados, nesse contexto do evangelho de hoje, estamos nos momentos finais da vida de Jesus. Os fariseus já tinham decidido pegar Jesus em alguma palavra, em algum deslize, porque eles queriam acusar Jesus diante de César. Eles queriam a morte de Jesus, eles tramavam a morte de Jesus. E aqui eles tiveram uma ideia fantástica. Vamos usar as próprias palavras de Jesus para colocá-lo contra o império ou então contra o povo. Acontece que o povo de Deus estava oprimido por reinos estranhos há centenas de anos. E aqui nessa época de Jesus, o Império Romano dominava sobre Israel. Eles já haviam sido dominados pelos gregos, eles já haviam sido dominados pelos macedônios, eles já haviam sido dominados por centenas de povos. Agora, nesse contexto histórico, eles eram dominados pelos romanos. E acontece que quando os romanos dominavam uma terra, um local, eles retiravam as imagens dos seus deuses, os deuses locais, e levavam para Roma. E colocavam naquilo que eles chamavam de panteão, que era o lugar que ficavam todos os ídolos de vários países que eram dominados pelos romanos. E no lugar desse falso Deus que habitava em cada cidade, eles apresentavam a figura de César. E diziam que César devia ser adorado, que César agora era o Deus daquela nação. Se eles quisessem render culto ao seu antigo Deus, eles podiam render culto ao seu antigo Deus em Roma, direcionado a Roma, mas sem escusar o culto a César, entendendo eles então que César era uma divindade. Isso era um escândalo para o povo de Deus. O povo de Deus que sabia que o único Deus verdadeiro era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus verdadeiro. Por isso, o povo de Deus ser dominado pelos romanos era uma grande ofensa, era um grande ultraje, era uma grande humilhação. O povo de Deus, o povo do Deus eterno e todo-poderoso, ser dominado por uma nação pagã. Por isso, eles tinham um grande ódio pelos seus dominadores e ansiavam por um libertador político, um Messias que politicamente os libertasse do jugo do Império Romano. Aproveitando esse contexto,
desse ódio que o povo tem pelos romanos, se Jesus dissesse que era necessário pagar imposto a César, assim Jesus estava dizendo que estava como que legitimando a adoração a César. E assim o povo o teria como um falso profeta. Mas, em contrapartida, se Jesus dissesse não pague o imposto a César, os próprios fariseus iriam a Pilatos, que era o governador romano na província de Jerusalém, e acusariam Jesus diante de Pilatos, dizendo que Jesus se revoltava contra o Império Romano. Literalmente colocavam Jesus entre a cruz ou a espada. Ou morre na cruz, ou morre na espada. Jesus, conhecendo o íntimo do coração dos homens, percebeu a hipocrisia e a armadilha na qual aqueles homens o colocavam. Eles não sabiam que Jesus é a sabedoria eterna e encarnada. Eles não sabiam que Jesus é Deus. E sendo Deus, ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Pelos séculos dos séculos, Jesus já sabia que nesse dia, nessa hora, aqueles fariseus o procurariam com essa armadilha insidiosa, escorrendo veneno no canto da boca, perguntando para ele se é lícito ou não pagar imposto a César. Jesus então pede uma moeda, dá-me uma moeda. Eles apresentam um denário. E ele diz de quem é essa inscrição nesse denário. Eles dizem, é de César. Então Jesus diz, dai a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Queridos, olhando para as nossas vidas hoje, 2000 anos já se passaram desde esta resposta de Jesus. Olhando para as nossas vidas hoje, é necessário que no nosso tempo, a nossa vida é o tempo, a sua vida é o tempo. Você emprega a sua vida naquilo que você gasta o seu tempo. O seu tempo precisa ser gasto se nós somos leigos. Nós não somos sacerdotes, nós não somos religiosos, somos leigos. Então é necessário que a gente gaste o nosso tempo, e assim dizendo em outras palavras, gaste a nossa vida nas coisas de César. Ou seja, nas coisas deste mundo. É preciso trabalhar. Porque a gente precisa ganhar a vida, a gente precisa comprar o pão, a gente precisa pagar conta de luz, conta de água, conta de telefone, internet. A gente precisa ter um carro para se locomover, esse carro precisa colocar combustível. Esse carro precisa pagar o imposto. A gente precisa morar numa casa, nessa casa ou a gente paga aluguel, ou a gente paga a prestação, ou a gente mesmo comprou a casa. Mas mesmo que ainda tenhamos comprado a casa, precisamos pagar o IPTU. Enfim, a gente vivendo neste século, não podemos nos excluir de dar a César o que é de César. E dando a César o que é de César, nós damos também a César parte da nossa vida. O tempo que a gente desgasta trabalhando para que a gente tenha dinheiro para pagar a conta de água, de luz, de telefone, de internet, para pagar o IPTU, para pagar o IPVA do carro e assim por diante, para pagar a escola das crianças e etc. O tempo que a gente gasta é a nossa vida. É a nossa vida, é a nossa história. Mas, queridos, o que estamos fazendo nessa terra? O problema é que a gente, dando a César o que é de César, muitas vezes a gente furta a Deus. Sim, a gente furta a Deus porque a gente não dá a Deus o que é de Deus. O que nós estamos fazendo nesse mundo? Você está fazendo o que nesse mundo? Você veio a passeio? Esse mundo é um túnel escuro, um túnel bem escuro, pelo qual você está passando. Você está passando por esse túnel para chegar à eternidade. O problema é que as pessoas passam por esse túnel achando que o túnel não vai acabar nunca e achando que a vida é somente o túnel. Queridos, o túnel é um caminho. O túnel é um pequeno percurso. O túnel é um meio para chegar à eternidade. O que estamos fazendo nesse mundo é caminhando para a eternidade. O que estamos fazendo nesse mundo é nos preparando para um dia, na presença de Jesus, ao sermos julgados, sermos admitidos na vida eterna. E assim, tudo aquilo que fazemos, trabalho, IPTU, pagar as contas, pagar a internet, água, telefone, tudo que fazemos, dando a César o que é de César, ao fazermos essas coisas, não podemos jamais esquecer de dar a Deus o que é de Deus. A Deus honra, glória e poder pelos séculos dos séculos.
E pelos séculos dos séculos inclui também agora. Pelos séculos dos séculos, a eternidade inclui também hoje, esse momento. Você tem dado a Deus o que é de Deus ou você tem furtado a Deus? Quanto tempo da sua vida você dedica para a leitura da palavra, para estar na presença de Jesus, na intimidade com Jesus? Muitas pessoas chegarão no seu juízo eterno para serem julgadas por Jesus. E ao se colocarem na presença de Jesus, Jesus vai falar assim: quem você é? Fala assim: Jesus, mas como o senhor não sabe quem eu sou? Eu sou o Fábio. Jesus falou: não te conheço. Mas como o senhor não me conhece, Jesus? Sou o Fábio, fui batizado no dia 4 de janeiro de 1981. Jesus falou: não sei quem você é, Fábio. Como não, Jesus? Eu fiz a primeira comunhão aos 11 anos, comungava todos os domingos. Não sei quem você é. Mas Jesus, eu tinha um canal na internet, eu fazia pregações diárias, todos os dias eu subia um vídeo na internet pregando sobre o seu evangelho. Jesus fala assim: você falou de mim, você foi até a minha igreja, mas você não teve experiência comigo. Aqui no céu só entra quem é meu amigo. Mas Jesus, eu não fui seu amigo? E Jesus vai dizer: amigo é aquela pessoa com a qual a gente convive por amor. Você foi batizado, você recebeu várias vezes a Eucaristia, você ia à missa aos domingos, você decorou a Bíblia, pregava aquilo que você decorou na Bíblia, mas você não tinha amizade comigo. Mas Jesus, como eu não tinha amizade contigo, Jesus? Amizade comigo significa fazer o que me agrada, porque um amigo, para ser amigo de outra pessoa, precisa fazer o que lhe agrada. Ser amigo, ser meu amigo, é fazer o que me agrada. Ser meu amigo é passar tempo conversando comigo. Dar a Deus o que é de Deus. Sabe o que é de Deus? Você é de Deus. Você pertence, você é propriedade de Deus. Você foi criado para a honra e glória de Deus. Santo Agostinho de Hipona vai dizer que o homem é a glória de Deus. Você foi criado para glorificar a Deus. E assim, a conta de água, de telefone, de luz, o seu trabalho e as coisas desse mundo são apenas um meio, uma ferramenta para alcançar a Deus, para glorificar a Deus. Você tem dado a Deus o que é de Deus? Você tem dado pelo menos 15 minutos do seu dia de oração, de conversa pessoal com Jesus? Ou você tem sido o ladrão de Deus? Você tem furtado a Deus a glória que lhe é devida? Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Lembra que eu te falei que o que mais incomodava o povo de Israel era ser dominado por um povo idólatra que tinha César como Deus? Será que você não tem tido César como Deus também? Será que o seu Deus não é o mundo e as coisas do mundo? Não responda com a boca, responda com a vida. Pensa nisso. Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.